Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e vamos lá então para a última videoaula do tópico 3. Não percam aí a sequência, não é isso? Nós tivemos aí as videoaulas dos subtópicos 3.1 e 3.2, ó, jogar aqui na tela um pouco maior para a gente acompanhar, visão geral da arquitetura TCP/IP e visão geral do sistema operacional Linux, dando aí um reforço naquilo que interessa efetivamente de base para o que a gente necessita de redes e de Linux para o nosso curso, e complementando agora, focando nos comandos e ferramentas Linux, todas em linha de comando, para que vocês fiquem mais tranquilos para fazer as práticas daqui por diante, beleza? Essa é a intenção então desta última videoaula da semana 4, tópico 3, principais comandos e ferramentas Linux. Então a gente vai abrir aqui, em paralelo, a gente mostra os comandos, dá uma visão geral, e a gente abre aqui, ó, a nossa máquina, Kali aqui, ó, nossa maquininha de ataque, igualzinha de vocês aí, ó, e a gente vai executando os comandos aqui para fixar, beleza? Então você chega numa máquina Linux, os principais comandos iniciais, quem sou eu, who am I, qual o hostname da minha máquina, ou seja, qual o nome do computador com o comando hostname, em que diretório, que pasta eu estou, pwd, e também a data, para verificar se a data está configurada direitinho, date. Vamos ver então esses 4 comandinhos aqui, ó, abrir um terminal na nossa máquina Kali e ver a execução desses primeiros comandos aí, aumentar um pouquinho a letra, aqui tá bom, né? Então quem sou eu? Who am I? Ó, eu sou o usuário Kali. Se por acaso eu mudo aqui para o usuário root e eu pergunto who am I? Ó, opa, who am I? Eu sou o usuário root, beleza? Isso é importante você estar conectado. Qual é o usuário que eu estou usando no momento? Independente se aqui tem um dólarzinho, se eu tiver vários usuários comuns no Linux, eu posso ter outros usuários no momento e o who am I ajuda isso. Naturalmente, para o root não precisa do who am I, porque, como a gente viu aí, o promptzinho do root é esse jogo da velha aí, não é isso, pessoal? Então, o que mais? Eu quero saber a data, date, olha aí. 4 de junho hoje, 16h59. Eu quero saber o hostname da minha máquina. Hostname, ó. Tá aí o Kali, tá? Se quiser saber configurar o hostname, mudar, esse arquivo tá lá em /etc. Hostname, ó. Tá lá o Kali, tá? Você trocando isso aí, você troca o hostname de sua máquina. E ainda pwd. Onde é que eu tô? Onde que eu tô, né? pwd, ó. Então eu tô em /home Kali, que é a área home do usuário Kali. Beleza? O que mais que a gente tem aí? Os comandos de manipulação de diretórios, cd, e aí eu posso usar o cd com o caminho absoluto ou caminho relativo. O caminho absoluto é o caminho desde a barra, e o caminho relativo é o caminho desde o local em que você está, tá? Então vamos combinar aqui os arquivos em tela. mkdir cria pastas, ls lista o conteúdo de arquivos e diretórios, cd, eu manipulo ou entro nesses diretórios, e o caminho absoluto que eu posso mandar a partir do barra ou o relativo de onde eu estou. Depois a gente fala do RM aí, tá? Vamos lá. Vou criar aqui alguns arquivos, eu vou criar uma pasta mkdir teste, beleza? Ó. Então onde que eu tô? Eu tô no home Kali. Eu quero entrar na pasta teste a partir de onde eu estou, caminho relativo. Eu vou dar cd espaço teste. Ó o pwd, eu estou dentro de /teste, beleza? Eu quero ir para o diretório /etc. Como é que eu faço? Vou no caminho relativo, cd /etc. Olha aí, estou dentro de /etc, beleza? Eu estou no /etc e quero ir para a minha área home Kali. O que é que eu faço? Eu tanto posso fazer cd /home /Kali ou usar simplesmente o comando cd e enter, tá? Com cd e enter, ó, eu vou automaticamente para minha área home. Beleza? Então, eu quero, a partir de onde eu estou, entrar em um diretório que esteja, uma pasta que esteja dentro de onde eu estou. Eu falei que a gente podia botar o cd espaço teste, mas eu posso indicar explicitamente também, de forma relativa, o ponto, ó, de onde eu estou, ponto /teste, eu também estou dentro de um subdiretório, dentro de home Kali, onde eu estava. Eu quero voltar para o diretório anterior, cd espaço, ponto, tá? Aí você volta para o diretório anterior. Eu quero voltar 2 diretórios até o barra.
Então, cd ponto ponto barra ponto ponto. Olha aí, fui para o barra. Beleza? Acho que aí dá para dar uma visão geral, qualquer coisa ver no material que a gente disponibilizou aí, complementar, principalmente no Foca Linux. Beleza, quero ver o que eu tenho dentro da minha pasta. Eu vou dar ls. Olha aí, eu tenho aqui no barra esse monte de pasta que é o diretório principal. Mas é bom vocês usarem sempre o ls espaço, o ls, pessoal, espaço menos L, para mostrar no formato longo, ó, tá? No formato longo você tem todos os arquivos e diretórios, que são arquivos especiais, com as informações de proprietário e de permissão. A gente falou de permissão aí na última videoaula, por sinal, né, pessoal? As permissões de dono, grupo e user. Para ver isso aqui, ó, tamanho, data de criação, dono, grupo e outras informações, eu uso o ls com o "-l", tá? Vou lá para minha área, ó. cd, né, ó? Tô dentro de minha área. Quero ver o que tem aqui dentro, ls, tá aí o que tem dentro da área desse usuário. ls-l, tá aí o que eu tenho dentro da área desse usuário no formato longo. Então é bom sempre usar o ls-l. Outro detalhezinho também é que às vezes nós temos arquivos ocultos, começados com ponto. Então, para mostrar os arquivos que estão lá e os ocultos, ls-la, o A mostra all, todos os arquivos. Olha só, tinha um monte de arquivo aí na minha área começado com ponto, tá vendo, ó? E agora eu consigo visualizar também esses arquivos começados com ponto. ls, espaço menos AL, é a sintaxe mais usada para isso aí. O que mais? Eu quero apagar arquivos RM, né? Então, ó, eu tenho aqui, vamos entrar aqui no nosso diretório teste, não tenho nada dentro, ó, vou criar alguns arquivos zerados. Touch, vou criar arquivos aqui, vou botar arquivo 1, touch, arquivo 2, vou botar a setinha para cima, para auxiliar na digitação, apagar o 3, 4. Criei 4 arquivos em branco, ó. ls-al, ok? Arquivo 1, 2, 3, 4. Quero apagar um arquivo RM, ok? RM, espaço, o nome do arquivo que eu quero apagar. Então, arquivo 4, olha aí, ele foi apagado. Quero apagar vários arquivos, uso o Coringa asterisco. Eu quero apagar todos os arquivos que começam com arquivo. ls, rm, arquivo, asterisco. E aí, olha só, apaguei todos os arquivos. Beleza? O rm também serve para apagar pastas. Então, se eu tiver uma pasta aqui, mkdir, sei lá, arquivos. Olha, veja que agora não é um arquivo que eu tenho aqui, é uma pasta com o nome arquivos, ó. Então, para apagar uma pasta, eu uso ou o comando rmdir, mas é um comando muito pouco usado no Linux, porque o rmdir só apaga pastas que não tem nada dentro. Quer ver, ó? Vamos lá, eu vou aqui pegar o meu, acabei de criar a pasta arquivos, vou entrar nela, ó, de forma relativa, vou criar um arquivo aqui dentro, vou chamar de arquivo X, ó, eu estou, ó, dentro de home cali teste arquivos e aqui dentro eu tenho o arquivo X. Vou sair um nível, né, de dentro de arquivos aqui, ó, cd ponto ponto, eu estou onde, ó, home cali teste, e agora eu quero apagar a pasta arquivos, rmdir arquivos. Olha só, ele não vai deixar apagar porque não está vazio. Eu quero apagar uma pasta que tem dados dentro. Muito cuidado, principalmente se você for root, para não apagar pastas importantes e o que tem dentro, viu? Por isso que o rmdir ele não deixa você apagar. Mas eu quero apagar a pasta arquivos com o arquivo que tem lá dentro. Em vez de rmdir, eu dou rm, -r de recursivo e o nome da pasta. Pronto. Então aqui ele vai apagar a pasta arquivos e também, se dentro dela tiver qualquer arquivo ou outros subdiretórios, ele manda pro beleléu. Apagou também. Beleza? Vamos lá então para mais comandos para a gente fixar aí, pessoal. O comando mv e cp. O mv é para renomear ou copiar. Então eu tenho um arquivo aqui com o nome Chico, né? Meu arquivo tem o nome Chico. Eu quero renomear ele para Zé. Eu boto mv mova Chico para Zé, ó, espaço Zé. Beleza? Tá aí, o arquivo agora tem o nome de Zé. Eu posso renomear simplesmente um nome para outro, ou posso renomear movendo, por isso que é mv de move. Eu vou mover Zé para .. barra, ou seja, o diretório anterior ao que eu estou, chamando de Ana.
Então, nesse caso agora, ó, ele pegou o arquivo que era Zé, que estava dentro de home cali teste, e eu renomeei e movi ele para o diretório anterior, botei o nome dele de Ana, tá aqui, ó. Foi movido para o diretório anterior e renomeado para o nome Ana, beleza? MV para mover e renomear. O CP é para copiar, né? Você tem aqui o arquivo Ana, ó. Eu copio para Helena aqui, ó. Eu tenho dois arquivos, agora um Ana e o Helena, onde a Helena é a cópia de Ana. Então, CP você copia um arquivo para outro arquivo igual com outro nome e eventualmente aí em outra localidade. Beleza? O que mais? Vamos ver aí o cat. Gente, o cat serve para exibir o conteúdo de um arquivo. O cat serve para criar um arquivo novo. O cat serve para concatenar arquivos que já existem. Vamos ver essas três formas aí de usar o cat. Ó. Vamos lá. Eu quero criar um arquivo de nome dados. E dentro dele eu quero colocar 3 nomes. Então eu vou fazer cat e vou usar, ó, o símbolozinho de maior, o sinal de maior, e vou chamar aqui de dados, né? Pronto. Eu estou dizendo, tudo que eu digitar agora vai estar dentro do arquivo dados. E aqui eu vou botar Maria, Pedro e Manel. Pronto. Quando terminar, então, eu vou dar o Ctrl D. Ctrl D. Acabou. Aqui eu criei um arquivo com o nome dados, usando o cat, e dentro dele coloquei o nome dessas 3 pessoas. Veja, eu usei o símbolozinho de maior para isso. Eu quero exibir agora o conteúdo do arquivo dados. Aí eu não coloco o maiorzinho. Se eu usar o maiorzinho de novo, ele vai sobrescrever, tá? Eu vou dar só o cat dados, pessoal. Ó. Exiba o conteúdo do arquivo dados. Então aí, os nomes das 3 pessoas. Beleza? Então, cat, sinal de maior, um arquivo, ele insere o que tem ali, o que você digitar naquele arquivo, e depois você dá um Ctrl D para finalizar. E cat, um nome de um arquivo, ele mostra o que tem dentro. Então vamos ver o que é a concatenação, pessoal. Ó, 2 sinais de maior, tá? 2 sinais de maior, ele vai inserir em um arquivo, no final dele, o que você digitar em seguida. Então, por exemplo, ó, eu tenho Maria, Pedro e Manel no arquivo dados e eu quero, ó, não criar, mas concatenar 2 sinais de maior em dados, o quê? Ó? O que eu digitar agora vai ser inserido depois de Manel, né? Então lá, Bianca, Cecília, e dá um Ctrl D. Então veja, eu usei cat maior, maior, concatenei no arquivo dados que tinha 3 nomes, mais 2 nomes. Vamos ver agora o conteúdo do arquivo dados. Tá aí o arquivo com os 5 nomes. Muito cuidado que cat, um sinal do maior dados, não vai concatenar, ele sobrescreve. Então se você tinha um arquivo com conteúdo e se usa um sinal de maior, infelizmente você perde tudo o que tem lá e o que vai ser copiado para ali é o que você digitar a partir de agora. Então eu vou botar aqui Ricardo, ó. O que aconteceu? Lá em dados ele apagou o que tinha. Vamos ver agora o conteúdo de dados, ó. Só tem Ricardo. Beleza? O cat serve para isso e muito mais. Eu quero colocar arquivos, quero listar na tela arquivos que existem na minha máquina. cat/etc/pswd, que é o arquivo de usuários, ó. Ele me mostra o arquivo de usuários dessa máquina. Vamos unir o útil ao agradável aí, o que a gente já viu que está vendo agora? Eu quero que você me exiba o /etc/pswd, mas jogue o conteúdo dele, olha que legal. Mostre pswd e ao invés de mostrar na tela, mostre o conteúdo no arquivo usuários. Pronto, o que acontece agora? Agora eu tenho um arquivo chamado usuários, só que eu peguei o conteúdo do arquivo pswd e joguei para dentro dele. Eu não apaguei o pswd, eu copiei, né? Mas você não usou o CP, porque o CP é para copiar um arquivo para outro. O cat eu vou exibir ou criar. Nesse caso, estou exibindo e criando. Estou exibindo o pswd e criando o arquivo usuários e botando conteúdo para dentro dele. Vamos dar uma olhadinha, ó. Cat usuários agora, ele tem o mesmo conteúdo do /etc pswd. Beleza, pessoal? Então aí a visão geral do cat e outros exemplos e sugestões aí no Guia Foca e no material complementar lá no site. MVCP foi para o saco, redirecionar sobrescrevendo um sinalzinho de maior e concatenando 2 sinaizinhos de maior. Aqui vem, gente, um grande trunfo do Linux em linha de comando, o pipe. O pipe, fantástico, nós já usamos, inclusive, em alguns exercícios aí. O pipe, ele pega a saída de um comando e usa como entrada do outro. Então eu posso, nesse caso aqui, exibir alguma coisa na tela, fazer uma filtragem e o resultado jogar para um arquivo. Olha só, eu posso usar quantos pipes quiser. Pipe é um conector. Então, para mostrar o pipe funcionando, a gente vai juntar com o conceito dos principais filtros do Linux.
Filtros são aqueles comandos que geralmente são usados para fazer pequenas seleções e facilitar o manuseio de arquivos. Por exemplo, more, ele mostra um arquivo paginado. Então vamos lá. Eu quero que você me mostre. Paginado é aqui na tela. Se passar da tela, ele espera você dar um comandozinho para seguir. Ó. Lembra que o arquivo /etc pswd, olha só, ele era bem grande, que inclusive passou da tela, ó. Se eu der um more /etc pswd, ó, ele mostra na tela, diz que, ó, chegou em 39 aqui, né, ó. Se eu afastar aqui um pouquinho, ó, e aí vocês ficam dando enter para ir linha a linha ou barra de espaço, página a página. Ok, o more serve para paginar. E se eu quiser pegar uma saída de um arquivo, cat /etc pswd, por exemplo, e a saída dele mostrar paginada. É para isso que serve o pipe. Então eu vou dar pipe more. O resultado vai ser o mesmo que o anterior, mas eu não estou dando o comando more em cima do arquivo, não. Eu estou usando o cat para exibir o arquivo. Ao invés de jogar na tela, a saída que iria para a tela vai ser usada como entrada do pipe e como entrada para o comando more. Exiba pswd, pipe more, paginado. E tá aí, ó, more, paginado. Beleza? Vamos ver outros filtros aí que a gente vai usar frequentemente nas práticas. Head. Head mostra as N primeiras linhas de um arquivo. Então, head menos o número mostra as N primeiras linhas. Então, vamos lá. Eu quero cat /etc pswd mais pipe head menos 3. O que é isso, pessoal? Mostra o arquivo pswd. Pare. Não mostre na tela. Pipe. Exiba somente as 3 primeiras linhas. Olha que legal. Certo? Aqui eu estou exibindo as 3 primeiras linhas desse arquivo. O tail mostra as últimas N linhas. Então eu quero ver as 3 últimas linhas. Ao invés de head aqui, eu uso tail menos 5. Ó, as 5 últimas linhas desse arquivo. Beleza? Não é legal assim, pessoal? Eu posso usar head e tail? Quero. Posso. Eu posso dizer assim, ó, me mostra o pswd. Mostre só as 5 últimas linhas e dessas 5 últimas linhas só mostra as 3 primeiras. Eu quero que apareça aqui, ó, Postgres, Mosquito e Net5. Como é que eu faço? Ó? Cat /etc pswd, pipe, tail menos 5, as 5 últimas linhas, e posso usar quantos pipes eu quiser. Pipe, head menos 3. Olha aí, ó. Não é legal? Então, veja, eu vi o arquivo pswd, que tinha várias linhas, em seguida, mostre só as 5 últimas, em seguida, pega essas 5 últimas e mostre só as 3 primeiras. E eu posso fazer concatenações ou, em sequência, apresentar vários filtros para encontrar o que eu quero de forma específica usando pipes. Beleza, pessoal? O que eu tenho mais? Ó? A gente disse, o arquivo pswd tem várias linhas. Eu quero contar o número de linhas, wc menos L. Então, wc ele pode contar palavras, letras e linhas. A gente vai usar aqui nesse momento somente o menos L que conta o número de linhas. Para ver os outros aí, vocês usam, dão uma olhadinha na documentação do wc, tá? Que além dos links que a gente já deu, ainda nesse material a gente vai falar sobre documentação, que é muito farta a documentação do Linux para a gente aprender, inclusive em linha de comando. Então, wc-L conta o número de linhas, beleza? Então, ó, eu quero, cat /etc pswd, que você conte quantas linhas tem no etc pswd, pipe wc-L. Aí tem 56 linhas, beleza? Ó, vou pegar aquele comando anterior, ó. Cat /etc pswd, pipe tail 5, pipe head 3, pipe wc-L. Naturalmente, como o último filtro foi mostra as 3 primeiras linhas, o wc-L vai dar o resultado 3. Veja que eu usei 3 pipes aí e saí pegando a saída de um, usando como entrada do outro e filtrando. É para isso que se usa bastante o pipe e a gente vai usar nas práticas aí ele como filtro para várias situações. O que eu posso fazer também, pessoal? Colocar em ordem alfabética, sorte, né? O sorte ele coloca em ordem alfabética ou em ordem numérica. Então eu posso fazer uma coisa do tipo aqui, ó. Vamos criar aqui. O cat, meus amigos, vou botar João, Pedro, Ana, Maria, botar o Chico de volta que a gente não botou aqui, Ricardo, Silvia, Vicente e Bruno. Pronto. Então, veja, eu tenho um arquivo aqui com quantos, pessoal? Quantos nomes? Vamos ver.
cat amigos, pipe wc-l. Um arquivo com 9 amigos. Só que eu quero que seja exibido esse arquivo, ó, amigos, mas em ordem alfabética. Eu boto pipe sorte. Pronto. Então, olha aí, ele botou em ordem alfabética. Beleza? Vamos fazer o seguinte, ó, para a gente fechar o arquivo, fechar esse slide, né? Eu quero que me exiba em ordem alfabética meus 3 primeiros amigos. Cat amigos, pipe sorte, boto em ordem alfabética, pipe head menos 3. Pronto. Tá aí meus 3 primeiros amigos em ordem alfabética. Não é legal, pessoal? Então o pipe aí serve para fazer essas filtragens e esses principais filtros aqui, more, head, tail, WC e sorte, são muito, mas muito usados em linha de comando para ajudar a gente a fazer scripts, fazer pequenos programinhas até, né? Rotinas aí para automatizar o nosso trabalho usando o Linux e também usando o Linux para segurança. Beleza? Esse aí é o uso do pipe. O pipezinho pega a saída e coloca como entrada do outro. O que mais? Vamos ver o find. Find é para buscar um arquivo específico. Então eu quero buscar, olha só, eu quero buscar, cadê o find? Eu quero buscar find aonde? Lá no /etc, um arquivo com o nome -name pswd. Olha aí, então ele vai buscar, procurar lá o que tem pswd dentro do /etc, ó. Alguns eu estou com permissão negada de acesso porque tem pastas lá dentro que o usuário comum que eu estou usando aqui, ó, que é o usuário Kali, não pode acessar, por isso permissão negada, mas fora isso eu achei, ó, onde não tem permissão negada, dentro do /etc tem o /etc pswd e tem o /etc pan.d pswd. Então find, você procura dentro de uma pasta específica por um nome específico de arquivo. Ah, eu quero procurar por ocorrências dentro de um arquivo. Olha que legal. Aí é o grep. Vamos usar bastante o grep. É o grep, o padrão que você quer e o nome do arquivo. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o grep lá no nosso arquivozinho que a gente fez agora, para a gente fixar. Ó. Estão lembrados dos nossos amigos aqui, ó? Então vamos lá. Esse meu arquivo de amigos tem um monte de gente. Eu quero saber se dentro do arquivo amigos, ó, cat amigos, eu tenho um amigo com o nome Ricardo. Se tiver, ó, grep, procure por Ricardo dentro do arquivo amigos, ok? Ele tem Ricardo. Procure dentro do arquivo amigos se tem o nome Ana. Olha aí, tem Ana. Procure dentro do arquivo amigos se tem Pedro. Tem Pedro. Procure dentro do arquivo amigos se tem Rogério. Não tem Rogério, ele não aparece nada. Então o grep faz buscas por strings dentro de arquivos. Beleza? Muito usado mesmo, pessoal. Find procura por arquivos, se indicando a localização da pasta, e o grep busca por strings, ocorrências dentro de arquivos. Guarde bem, pratiquem bem que a gente vai usar essa galera aí. O file, gente, ele é usado para você identificar um tipo de arquivo. Ao contrário do Windows, que você conhece um arquivo pela extensão, então se você chegar aqui, ó, tiver um arquivo aqui, e você pegar amigos, vou renomear, amigos para amigos.doc. Então, se eu tiver esse arquivo aqui, amigos.doc, e for abrir no Windows, ele vai tentar abrir com o Word, porque acha que é um arquivo do Word, não é isso? Se eu tiver o arquivo, ó, dados, e chamar ele de dados.jpeg, então, veja, eu tenho amigos.doc e dados.jpg. Em outros sistemas operacionais como o Windows, ele acha que amigos.doc é um arquivo do Word e ele acha que dados.jpg é um arquivo de imagem. Só que não, não é. Então, lá no Windows, se você tentar abrir dados.jpg, ele vai abrir um arquivo de imagem e dizer que o arquivo está corrompido. O Linux não quer saber de extensão. Então, isso aqui para ele não é nada, gente. Ó, a extensão, ao contrário do Windows, no Linux não quer dizer nada. Como é que eu sei se o arquivo dados é JPG ou não? Guarda bem, eu uso o file. Então, file dados.jpg. Qual o tipo de arquivo dados.jpg? É um arquivo texto ASCII, não é um arquivo de imagem. Qual é o arquivo? De que tipo é o arquivo amigos.doc? É um arquivo de texto, não é um arquivo do Word. Certo? Então, o file nos ajuda a descobrir o tipo de arquivo. Muito usado aí para identificar técnicas de obfuscação, arquivo que mudaram o nome para esconder. O Linux não cai nessa com o file, ele busca os metadados do arquivo e descobre o tipo dele. Outro muito utilizado, pessoal, é o strings, tá?
O strings, a ideia dele é buscar principalmente dentro de binários por strings que não foram compiladas. Pode ser muito útil quando você pega um arquivo binário com um malware, você pega um arquivo executável que lá dentro pode ter uma biblioteca que dá a entender o que de fato aquele arquivo faz, que ele está compilado e você não vê nada, né? Então, por exemplo, ó, lá, vamos pegar um arquivo aqui, que a gente, o ls, vamos procurar o LS, onde está o ls. Ó, o ls, eu estou perguntando, ele está dentro do barra usr bin ls. ls é um comando e ele está compilado. Vamos ver, ó. Vou lá, cd no caminho absoluto, usr barra bin, vou dar um file, ó. Lembra do file para que serve? ls, observe, ó. ls é um comando que está dentro do barra usr bin e ele é um executável. Ele é um arquivo dinamicamente linkado para a biblioteca 64 bits, enfim. Então não adianta eu tentar ver o conteúdo do ls, senão fica tudo bagunçado. Ó. Vou dar um cat ls, olha só. Nossa, o ls é isso aí, ó. Ele é um arquivo compilado, um arquivo binário. Mas pode ser que dentro da compilação do ls eu encontre algum string. Pode ser que me ajude em alguma coisa. Nesse caso a gente não vai encontrar muita coisa interessante, mas em malwares, por exemplo, pode ser que na compilação algumas linhas não tenham sido, linhas de comentário não tenham sido compiladas. Quem vai ajudar a gente? O comando strings, tá? Então strings exibe strings não compiladas dentro de arquivos binários. Vamos dar um strings aqui no comando. Vamos dar um strings no comando ls, aí vai aparecer alguma coisa na tela e dar um pipe more para ver paginado o resultado. Olha aí. Então veja, aqui ó, são comandos, trechos aí do ls que não foram compilados, então você começa a tentar identificar aqui ó, se tem alguma coisa que dê a entender o que de fato o ls traz internamente. Uma linha de comentário, uma página de manual. Opa, tem um negocinho ali em cima, ó. O que tem aqui em cima? Vamos ver. Ó. Pode ser que isso aqui dê basic file. Ó. Então, a partir desse tipo de investigação com strings, a gente pode descobrir um binário, o que ele é, o que ele pode parecer ser. Ah, encontrei aqui, ó. Olha só. Encontrei aqui a página de help, que é nossa informação daqui a pouco de como funciona o ls. Veja, é um binário, mas tem texto dentro que me ajuda a descobrir o que ele faz. Então, strings é um comando bem bacana aí para fazer investigação de arquivos com conteúdo compilado, binário. Beleza? O que mais? O tar. Gente, o tar é um empacotador. Ao contrário do que geralmente a gente está acostumado com outros sistemas operacionais, os compactadores, por padrão, eles não empacotam. Então, a ideia do Linux é empacotar vários arquivos e aí eu uso um compactador para zipar, para compactar. Beleza? Então, o tar é um empacotador, ele não compacta. E eu tenho vários comandos ou vários aplicativos compactadores no Linux. Os tradicionais, zip, por exemplo, e rar, que é muito conhecido aí no mundo Windows, e o 7-zip, mais recente, ele tem suporte a eles, mas também tem outros suportes a compactadores mais usados no Linux, como gzip, como bzip2, como o XZ, que é um dos que consegue compactar mais, os algoritmos bem pesados para compactar, o LZO, que é também que consegue um nível de compactação muito bom. Então eu posso compactar meus arquivos e empacotar o resultado, ou posso empacotar meus arquivos e no final compactar, não tem problema. Ou posso usar o próprio tar para compactar e para empacotar e compactar, que é o mais comum, né? Então veja, ó, eu estou aqui, vou voltar no CD, ó, estou aqui dentro. Então eu tenho aqui no meu CD teste, ó, e vou criar um arquivo aqui. Vou fazer o seguinte, vou dar um cat /etc pswd para o arquivo 01, pronto. Então eu criei um arquivo aqui chamado arquivo 01, ó, e vou copiar ele para vários outros nomes aqui para dizer que eu tenho vários arquivos. Arquivo 01, vou copiar para arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4, arquivo 5. Pronto, olha só. Dentro de /teste, em /home, cali, eu tenho 5 arquivos. Aí eu quero compactar e empacotar eles. O que eu vou fazer? Ó, tar menos v para ver o resultado, C para empacotar e F o nome do arquivo.
e digo que eu quero compactar tudo, empacotar tudo. Aqui, ó, empacote todos os arquivos, asterisco, dentro de arquivos.tar. Se eu fizer isso, eu não compactei, eu só empacotei. Mas eu quero empacotar e compactar. Então eu boto o algoritmo de compactação já como parâmetro no tar. Aí se eu quiser saber aqui, ou se vocês quiserem saber qual é o parâmetro do tar para cada um desses compactadores, dê uma olhadinha na documentação dele. A gente vai usar só o mais usado aqui, que é o gzip, e usa o X minúsculo. O Z minúsculo. Pronto. Então, tar menos C, compact. V, mostre na tela o que está fazendo. Z, compact com o gzip. E F, para indicar o arquivo. Aqui, ó, eu tenho agora o arquivo arquivos.tar, que o correto, na realidade, eu vou apagar ele, ó, arquivos.tar. O correto é que a gente empacote chamando de TGZ, é muito mais usado. Então, arquivos.tgz, por padrão, indica que eu tenho um arquivo compactado e empacotado. TGZ, compactado com gzip, empacotado com o tar. Beleza? Ó? Então, aí está. Eu tenho um arquivo chamado arquivos.tgz. Vou dar um file nele, ó. Arquivos.tgz. Ele é um arquivo que foi compactado com o gzip. Internamente ele está empacotado com o tar. Beleza? Ah, eu quero mostrar o processo de desempacotamento e descompactação. Joia. Vou apagar aqui os arquivos 0 alguma coisa, ó. Acabou-se meus arquivos. E agora? Ó. Opa. Eu tenho só o arquivo com o conteúdo compactado e empacotado. Eu quero descompactar. Como é que a gente compactou, pessoal? Tar menos CVZF. C para compactar, X, ó, para descompactar. Tá? Troquei o C por X e digo só o nome do arquivo. Olha agora, eu descompactei o arquivo gzip, arquivos.tar, e desempacotei os arquivos que estavam dentro do arquivo arquivos.tar. Olha agora, eu tenho aí o arquivo que ainda persiste, né, depois da gente ter criado ele, TAGZ, e tenho restaurados os arquivos TAGZ. Guarde bem, gente, o tar e o gzip é o mais usado também, porque ele pode ser muito útil para situações que você queira fazer backups, por exemplo, você quer pegar toda uma pasta e guardar para botar num pendrive, levar para outro lado. Então, tar e gzip são muito utilizados. O tar, principalmente, como o empacotador do Linux, e os algoritmos de compactação, o gzip ainda é o mais usado, mas tem outros que são mais eficientes. Façam combinações do tar com compactadores e vocês empacotam e compactam arquivos, usando o X para desempacotar e descompactar arquivos que foram compactados, passando como parâmetro compactador no tar. Beleza? Tar, GZ são os principais. Falando de documentação, gente, a maior fonte de documentação do Linux é o próprio Linux. Então, quase todos os comandos têm help. Os desenvolvedores é que podem optar por não colocar. Então eu quero saber, por exemplo, ó, quais são os principais parâmetros do arquivo do comando tar. Eu posso dar um tar menos help, ele me mostra o help do tar, tá? Eu não sei usar o tar menos help, olha aí, tá aí a página de help do tar. Então aqui eu posso ver, por exemplo, ó, que ali está os comandos de compactação. Ó, C para criar, o X para descompactar, tá vendo aqui, ó, extrair, e outros algoritmos de compactação embutidos. Onde foi que eu fiz? Tar menos help, porque não sabia usar. O ls, né? Ricardo, eu esqueci como é que você mostra o ls no formato longo. É menos L, menos ls, menos help, e dá uma olhadinha. Olha aí, tá bonitão. E você descobre aqui dentro que o -L, ó, usa o formato de lista longa, beleza? Então, principal fonte de documentação do Linux, o help dos comandos, o comando -help. Eu gostaria, de fato, de um manual do comando. Eu tenho isso? Tem a página de manual, se o desenvolvedor fizer. Como é que eu faço, então? Man o comando. Então, não é o help aqui, pessoal, ó. Eu quero ver a página de manual, man do tar. Olha aí. Então aqui, ó, é uma página de manual, eu vou dando espaço, vou dando um enterzinho para ir vendo, ó.
Então, ao contrário do help, ou em forma complementar ao help, eu tenho uma super página de manual, olha aí que bacana, do comando tar. Se eu quiser passar páginas a páginas, cento e tantas linhas já, eu posso ir dando a barra de espaços, olha aí. Então veja, só explicando um manual do tar, eu tenho quantas linhas no final, ó? Olha, 1129 linhas de manual para explicar como é que você usa o tar. Como é que eu uso para ver o manual, pessoal? Man, o nome do arquivo, tá? Ah, eu queria saber, tem um manual do manual? Tem também, Mamã, ó, Man. Eu tenho uma página de manual do aplicativo manual. Olha aí, uma interface para manuais de referência. Tá aí explicando como é que você usa o man. Um man para explicar como é que usa o man. Não é legal, ó? Beleza? Quantas linhas aí, ó? 723 linhas de manual para explicar como é que você usa o man. Para sair, aqui embaixo, ó, tá dizendo, gente, é só ler, ó. Letra Q para quit. Que eu saio daqui. Beleza? Então, vimos o help, vimos a página de manual, e vocês viram aí que algumas páginas estavam mostrando a documentação em português já, e outras ainda estavam em inglês, não é isso? Existe um projeto, alguns projetos universais de documentação do Linux. Infelizmente, alguns deles, inclusive alguns de documentação ou de tradução para o Brasil, eles foram extintos. É uma pena, porque ele geralmente é composto por voluntários. Você pode participar do projeto de documentação do Linux, se cadastrando, se apresentando como voluntário dentro dos subgrupos do tldp.org, The Linux Document Project, tá? Então, TLDP, deixa eu abrir aqui uma página tldp.org, jogar aqui pra gente ver, ó, tldp.org. Isso parece que tá fora do ar, ó. Então, tá aí. Então, tldp.org, The Linux Document Project. Então, veja que aqui, em tese, ó, tem páginas de manual, tem guias, tem fax, how-tos, né, como fazer para várias linguagens. Ó aqui, ó, informações para não inglês, ó. Então, em tese aqui, ó, tem para todas as línguas. Vocês podem ajudar nesse projeto que é feito por voluntários. E aí, para nossa tristeza, ó, se a gente vier aqui, ó, vamos procurar Brasil aqui, português, o projeto de documentação do Linux, a página está até com problemas de codificação, né? Então você tinha aí, ó, o projeto de documentação do Linux do Brasil, a página foi tirada do ar, brtldp.org. Uma pena, porque não mantiveram o projeto, mas o Linux é feito de voluntários, outras pessoas podem assumir, inclusive vocês, se quiserem, ó. Então eu tenho aqui, eu quero ver as páginas de documentação em turco, ó, Turquia, olha aí. Então tem aí a página de documentação para turco, né? Não sei nem como é que se escreve na Turquia, tá, pessoal? Beleza, pessoal? Então, ó, help, manpage e o The Linux Document Project. Por que eu falei do tldp.org, pessoal? Porque sempre que o pessoal atualiza uma página lá, você vem aqui, ó, vamos ver a página de manual, tar-help, ó, se a gente ver tar-help aqui, observe que ele está em inglês. Então, ninguém traduziu o help do tar. Uma pena. Ah, eu vou pegar ali um Google Translate, tirar uma tarde e mandar isso aí. Faça essa colaboração que as distribuições que forem voltadas para o Brasil vão colocar a documentação traduzida nas próximas distribuições e vai aparecer inclusive seu crédito, tá, pessoal? Ó, se eu der um man, vamos ver outro comando que a gente usou aqui, strings, né? Ó, a manpage do strings, ó. Aí tá em inglês também. Observe que lá no final tem o copyright da Free Software Foundation, mas quando está em português, deixa eu ver, o ls, também não. Qual foi o comando que a gente viu que a manpage estava em português? Eu nem lembro. Veja que não tem nenhum aqui, uma pena, né? Mamã. Ó, pronto. Tá em português, tá vendo aqui, ó? Então você vê, quando alguém traduziu para português, observe que lá no finalzinho, ó, geralmente ele faz os históricos, problemas, e eles colocam quem foram as pessoas responsáveis, ó, aqui, ó, as pessoas responsáveis pelo man e quem é que ajudou na tradução. Não é legal, ó? Então você pode ter seu nome escrito aí como colaborador sem conhecimento técnico, ajudando na parte de documentação também. Só uma dica, beleza? tldp.org, projeto genérico, generalista de documentação. Manpage, páginas de manual dos comandos, e o comando "-help" mostra o help, os principais parâmetros dos comandos do Linux. O chow e chmod
eles servem para alterar o CHUW, o dono do arquivo e o grupo, e o chmod as permissões. Nós vimos na última aula a questão das permissões, estão lembrados? Do octal aqui, ou no formato convencional. Então, só dando uma relembrada aí, ó, eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui, ó, esses arquivos, e aí eu quero que o arquivo, vou lá, chmod, o arquivo 01 não tenha permissão, ó, ls-al, eu quero chmod que o arquivo 01 não tenha permissão de leitura, ó, para o grupo nem para outras pessoas, -r. Então, eu estou pegando esse arquivo, ó, e estou tirando o R de outros e esse R de grupos, tá? Esse aqui eu coloco antes, foi mal, errei aqui. GO-R, arquivo 01. Você primeiro diz a permissão, depois isso aqui. Agora sim, ó. Olha como estava aqui, tá? E olha agora como está, ó. Eu alterei as permissões, tá? Então, vocês usam essa tabelinha de adicionar permissão mais, remover permissão menos, adicionar em formato octal, você coloca o número de acordo com a codificação aí, que vai de 0 a 7. 0, nenhuma permissão, 7, as permissões de leitura, escrita e execução. E o CHUWN muda o dono, né? Ó, eu quero que o dono desse arquivo seja o root. Então, ó, ls-al, arquivo 02. Ó, deixa eu apagar a tela e melhorar. O dono do arquivo 02 é Kali, eu quero trocar para root. CHOWN, root, arquivo 02. Pronto. Eu não posso fazer isso porque eu não sou root. O dono só pode trocar para ele mesmo. Ok, então eu vou dar um sudo "-i" aqui. Kali, agora eu sou root. Vou lá no home, Kali, teste. O root pode tudo, viu, pessoal? Olha só. E agora sim eu vou trocar CHOWN para o usuário root, o arquivo 02. Pronto. Olha agora, o arquivo 02 não pertence mais ao usuário Kali, pertence ao usuário root. Beleza, pessoal? Então, chmod você muda as permissões, CHUWN você muda o dono e ou o grupo. Se quiser mudar o grupo e o dono, você bota o dono lá, root, 2 pontos, e o grupo, você troca também o grupo. Nesse caso aqui, ó, o grupo é essa segunda informação aqui. Esse é o dono, a primeira coluna, e esse é o grupo, a segunda coluna. Beleza? Entendeu? Quer mais informações? Use a página de manual, TLDP, ou a documentação do Foca Linux, que está lá no material complementar. Beleza? Vamos nessa então, que tá ficando extensa aí, tá parecendo a aula de redes, né, pessoal? Ficou bem grande aí. Editor de texto, gente, principal editor de texto que tem em todo o Linux, quase todos os Unix, e que geralmente é o mais usado pelos ethical hackers e pelos black hats aí. VI ou VIM, tá? VI. Ai, cara, eu tô começando no Linux. É bom esse editor de texto para mim? Não. O VI, ele não é intuitivo. Você precisa, e tem um tutorialzinho lá no material complementar dessa videoaula, você precisa saber os comandos antes de usar. Olha que coisa difícil, né, pessoal? Vou sair aqui do usuário, eu estou no PWD, e vou editar o arquivo aqui. Cadê os amigos? Está aqui? Eu apaguei os amigos, foi? Deixa eu ver. Está aqui. Então eu vou editar o arquivo amigos.doc. Está aí o meu arquivo. O que é que eu faço? Não sei. O VI vai me ajudar? Não vai. Eu preciso saber que para apagar uma letra, até letra X, ó, eu apago uma letra. Eu preciso saber que para inserir uma letra tem que apertar a letra I de insert aqui embaixo e começar a botar as letras. Eu tenho que entender que para poder sair gravando do arquivo eu tenho que dar ESC, X. Onde é que você pegou isso? Na página de manual, no tutorial, na manpage, no dia a dia, estudando o VI. Eu não sei nada sobre o VI. Vai estudar antes de usar. Ricardo, eu não quero perder tempo usando um editor de texto desse. Então a dica é que você use qualquer um desses outros aqui. O Nano é muito usado, o Pico é muito usado, o Jedi é muito usado, Joe, Emacs. Porque esses aqui, gente, eles são intuitivos. Ó. Vamos abrir o mesmo arquivo que a gente abriu sem usar o VI. Vamos usar o Nano, ó. Opa, Nano. Então, agora você abrindo com o Nano, ó, você observa aqui
porque você não precisa mais dar i, não sei o que, você vem aqui, ó, e apaga normalmente, insere normalmente, sem problemas. E se eu quiser saber o que eu faço para sair, para gravar, é só ler aqui embaixo, pessoal, ó. Tá o menos X, se eu afastar aqui, ó, menos X para sair, o gravar, ler o arquivo, substituir, localizar. Então é um editor de texto mais intuitivo. Você já está em modo texto, está fora da zona de conforto daquele editor bonitão, do LibreOffice, do Word, que seja. Editor de texto um pouco mais intuitivo, tá aí o Nano como sugestão. Mas, se tiver um tempinho, sugiro fortemente que estude e use o VI, porque em praticamente todo o Unix Linux que você chega, já está pré-instalado lá o VI para você usar, né? Quero começar agora, Nano. Pouco a pouco estudo o VI para um segundo momento. Para fechar então essa nossa videoaula, vamos voltar para arquivos de configuração de rede. A gente já fez isso lá atrás quando configurou o Metasploitable, mas só para se lembrar aqui, ó, ifconfig, quando você tem o pacote NetTools, você configura na mão a interface de rede, ou você pode configurar o arquivo de configuração de rede no /etc Network Interface. Não vou mostrar exemplo, porque nós não só mostramos exemplo, como fizemos na videoaula a alteração da configuração em linha de comando lá do Metasploitable 2, vocês voltam lá para a aula do Metasploitable, lá na segunda semana, segunda ou terceira, nem me lembro mais, estou meio perdido aqui. /etc Network Interfaces, você configura na mão de forma estática, DHCP, como seja, usando o ifconfig. O ifconfig não tem na minha máquina, instala o pacote NetTools. Falamos isso em 2 videoaulas já e reforçamos aqui. Beleza, pessoal? O que mais? Netstat também é um comando que é inserido ou disponível a partir do pacote NetTools, muito importante para saber quais são as portas que estão sendo utilizadas. Eu vou usar aqui como sudo-i, ó, sudo-i, tá? Para ser root, ó, netstat, e vou usar aqui os parâmetros ANP para mostrar, ó, aqui são as portas que estão em escuta, quais são as conexões que foram feitas e estão em execução na minha máquina. Netstat é só você traduzir aí, ó, é o status da rede, ANP, os principais parâmetros para você ver o que tem aí. Vamos usar ela e muito nas práticas aqui para ver portas, identificar portas abertas, mas sugiro fortemente que você já se aproprie do Netstat. Tem um processo travando a máquina, tem um processo que está consumindo muito recurso, eu preciso reiniciar o Linux? Não. PS, você vê qual é o processo e kill, você mata esse processo, beleza? Então, ó, se você dá um PS aqui, vou dar um PS ao X, eu dar um pipe more para me mostrar na tela o resultado do PS ao X. Eu tenho todos os processos da máquina. E aí, ó, para identificar um processo que efetivamente você viu o nome dele aqui e vê que ele está causando algum dano na máquina, aqui está o número dele, ó. Quero matar esse processo, eu dou um kill e o número do processo eu mato. Não vou matar aqui, que eu acho que eu posso bagunçar aqui minha máquina virtual se eu matar esse processo. Ah, outro detalhe, o PS me mostra os processos, mas não mostra o uso dos processos na máquina. Nós vamos usar muito o aplicativo Top, tá? Esse aqui é Top, ó. O Top me mostra os processos que no momento estão consumindo mais recursos da máquina. No meu caso aqui, observe, ó, o Xorg, que é o ambiente gráfico, está usando 1,3% da CPU e 5% da memória. Eu quero matar o Xorg, ó, tá aqui o PID, eu dou um kill no processo 750. Aqui, ó, quanto eu estou usando de CPU no momento, de memória swap, como é que está a média de leitura e gravação da máquina no Load Average. O Top é uma aplicação muito interessante de forma resumida mostrar, como diz o Top, os processos que estão usando mais recursos da máquina para você identificar, já que o PS mostra todos indistintamente. Eu estou dentro do Top, ela é uma interface que está em modo dinâmico mostrando, eu quero sair do Top, letra Q, tá pessoal? Se estiverem presos aí no Top porque foram usar, letra Q, saí do Top e voltei para o prompt aqui. Então, PS vê o processo, kill mata. PS, eu não estou identificando um processo, queria saber um processo que está usando muito recurso, Top. Identifiquei o número do processo no Top, dou um Q, saio e dou um kill para matar aquele processo específico para a máquina respirar, sem você precisar dar um reboot na máquina, porque tem um processo instável. Pode ser qualquer um que esteja em execução. Beleza, pessoal? O que mais? Telnet. Telnet é um serviço muito conhecido que mal se usa hoje. A gente tem no Metasploitable ele de conexão remota sem senha. Mas Telnet também é um cliente genérico para você conectar em portas. Então nós vamos usar o Telnet também aqui para identificar, antes de usar ferramentas, que portas abertas podem apresentar informações
dos seus banners de execução antes de usar as ferramentas. Como é que a gente faz então? Pega o cliente Telnet e não o servidor na máquina, conecta no host numa porta que esteja aberta. Aí, se aquela porta em específico ela estiver aberta e você conseguir trocar comandos via Telnet para ela exibir alguma coisa, por exemplo, um banner de um serviço de conexão remota SSH, por exemplo, você dá um GET como cliente Telnet em um servidor web, ele mostra o banner do servidor web. O Telnet pode ser um grande aliado como cliente para portas genéricas, identificar aí uma coisa que a gente chama de banner grabbing, ou seja, detalhes de exibição do banner de serviços a partir de conexões na porta e comandos aí dados para simular o cliente real daquele serviço. Outro aplicativo, finalmente, aí que a gente vai usar bastante é um acelerador de downloads, o wget, ok? Então eu tenho um arquivo grande para baixar, um ISO do Linux, eu tenho um arquivo de imagem de alguns megas, alguns gigabytes, e eu quero baixar isso, mas não quero abrir um navegador para baixar e quero deixar baixando, por exemplo, à noite para pegar no outro dia, wget e a URL do programa. Esses parâmetrozinhos aqui, pessoal, são os mais usados se você quiser fazer isso da melhor forma possível. Eu quero deixar baixando o arquivo, então o "-b", ó, é em background. E eu quero que, se der problema durante o download, ele tente novamente fazer essa tentativa de onde parou para continuar. O "-c", então, ele continua de onde parou, e o "-t0" é para dizer que fique tentando quantas vezes for necessário. T0 ilimita ou deixa ilimitado o número de tentativas de buscar o conteúdo de download aí para buscar de onde tinha parado. Então o wget você bota para baixar um arquivão, vai dormir, "-b", "-c", "-t0", e aí de repente deu uma parada no download, ele tenta novamente e quando consegue volta para onde estava, de manhã você chega lá, o seu arquivo está todo bonitão, pronto para você utilizar. wget, um acelerador de download em modo texto, beleza? Vamos usar também aqui. Valeu, pessoal. Então, acho que é isso aí. A gente fecha assim, então, o terceiro tópico, Fundamentos de Redes, Computadores e Sistemas Linux, e o terceiro subtópico desse tópico, consequentemente a quarta semana, principais comandos e ferramentas Linux. Fechando assim, então, vai para conta aí mais um tópico para a gente finalmente, depois daqui, né, começar novamente para o hands-on. Vamos para a prática? Pois é, tão cansado de muita teoria, de ferramenta, mas a gente precisa embasar, né, pessoal? A gente tem que fazer esse embasamento. Mas prometo a vocês que a quinta semana voltamos a fazer algumas práticas legais, bacanas, de fato, no foco que a gente quer, que é ser um ethical hacker, aprendendo em ambiente controlado a fazer teste de intrusão nesse curso introdutório, Introdução ao Ethical Hacking, aqui na Academia do Hacker Ético. E vamos em frente, até a próxima videoaula, até o próximo módulo, até a próxima semana. E vamos lá, pessoal.